Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Desvendando os Segredos da Física. Eu sou o professor Marcelo e é uma imensa alegria poder falar com vocês. E nesse canal nós iremos conversar sobre o estudo dos fundamentos da física. Os fundamentos da física, que são, ao meu entender, as bases que necessitamos para compreender melhor sobre essa área do conhecimento que é tão fundamental para as nossas vidas, mas que muitas vezes nos parece tão distante de nossa realidade. Então, para iniciarmos a nossa primeira aula, vamos falar um pouquinho sobre aquilo que se convencionou chamar de pensamento aristotélico. E pensamento aristotélico nada mais é do que o estudo dos trabalhos de Aristóteles no campo da física. Aristóteles, que foi um importante filósofo da Grécia Antiga, que viveu há mais de 2.300 anos atrás. Ele desenvolveu trabalhos nas mais diversas áreas do conhecimento, tais como filosofia, física, biologia, medicina, política, ética, retórica, lógica, entre muitas outras. E além disso, Aristóteles também é conhecido como o pai da lógica. E, inclusive, ele fundou uma escola chamada de Liceu, aonde o ensino da lógica era reconhecido como algo fundamental. E realmente, quando nós paramos para analisar os trabalhos de Aristóteles, percebemos que sua estrutura de pensamento é de uma lógica extraordinária. Mas apesar de Aristóteles ter contribuído para o desenvolvimento da ciência, para o bem-estar da humanidade, infelizmente, ainda hoje em dia, existem muitas pessoas que pensam da seguinte maneira: ah, tá certo, Aristóteles até que foi um importante pensador do mundo antigo, mas quando ele se propôs a estudar física, ele fez uma tremenda confusão. Teria sido muito melhor ele não ter dito nada, ter ficado quieto. Pessoal, esse tipo de fala é típico de uma pessoa que não estudou sobre os fundamentos da física. Porque se tivesse estudado, nunca iria falar um absurdo desse tipo. É perfeitamente natural que quando nós examinamos os trabalhos de Aristóteles sobre o ponto de vista da física newtoniana, iremos perceber que Aristóteles cometeu sim alguns enganos. Mas da mesma maneira que se a gente for analisar a física newtoniana sob o prisma da física quântica, iremos perceber que Newton também cometeu alguns enganos. Mas isso é perfeitamente natural. E aliás, é assim que a física evolui, é assim que a ciência evolui. Nenhuma teoria científica nasce pronta da noite para o dia. Elas são resultados de um processo. E a física de Aristóteles não poderia ser diferente. Mas o pior disso tudo é que esse tipo de fala, ela é um reflexo de uma visão muito reducionista que tenta separar a física de outras áreas do conhecimento. Quando, na verdade, não era dessa maneira que Aristóteles pensava. Pois para Aristóteles, a física ela fazia parte de um conjunto, de uma gama de conhecimento que era inseparável. Inseparável como os polos magnéticos de um ímã. Inseparável e fundamental para que o cidadão compreenda o mundo que o cerca. Segundo Aristóteles, o nosso universo era um todo muito bem
organizado, muito bem ordenado. E esse universo era regido por determinadas leis. Mas essas leis regiam não apenas os fenômenos naturais, mas também os fenômenos sociais. Portanto, diferentemente do que acontece hoje em dia, em que nós entendemos que, por exemplo, a física e a filosofia são disciplinas pertencentes a distintas áreas do conhecimento, para Aristóteles não. Física e filosofia era como se fosse uma coisa única, porque elas eram regidas, elas eram governadas pelas mesmas leis. Aristóteles, portanto, ele transmite com isso uma ideia de totalidade, que é central em seus trabalhos e que é fundamental para que possamos entender o que Aristóteles fez no campo da física. E, aliás, é essa ideia de totalidade que vem em oposição com as ideias de seu mestre Platão. Pois para Platão existiam dois mundos, o mundo material, que Platão chamava de mundo sensível, e o mundo das ideias, em que Platão acreditava que era aonde se encontrava a verdade. Já Aristóteles achava que essa divisão que Platão fazia só tornava as coisas ainda mais confusas. Pessoal, existe um quadro feito por Rafael Sanzio que se chama Escola de Atenas, que ilustra de maneira extraordinária esse maravilhoso embate de ideias entre esses dois gigantes da filosofia, Platão e Aristóteles. E nesse quadro nós podemos observar a figura de diversos personagens importantes do mundo antigo. E no centro dessa imagem estão os nossos atores principais, Platão e Aristóteles, lado a lado. Platão, o mais velho e vestido de vermelho, ele está apontando para cima. E através desse gesto, Platão está dizendo que a verdade se encontra lá no mundo das ideias. E que nós só podemos encontrar essa verdade através do estudo da filosofia. Enquanto que Aristóteles, ao seu lado, mais jovem e vestido de azul, Aristóteles está com um dos seus braços esticado e com a palma de sua mão voltada para baixo. E através desse gesto, Aristóteles está dizendo que nós não precisamos recorrer ao mundo das ideias para encontrar a verdade, pois tudo o que precisamos está aqui, no mundo sensível, no mundo material. Basta adquirirmos esses conjuntos de conhecimentos, dos quais, sem dúvida, a física faz parte. Portanto, o primeiro passo para que possamos compreender o que Aristóteles fez no campo da física é sempre levarmos em consideração essa visão de totalidade. Mas, gente, infelizmente o tempo dessa aula já está se esgotando. Voltaremos a falar muito mais sobre Aristóteles e as suas ideias em nossos próximos encontros. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço a todo mundo e até a nossa próxima aula. Muito obrigado, gente!